Pronto. Vamos soltar o áudio. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até comparecer perante a congregação. Bom, irmãos, alguma dúvida, alguma coisa para perguntar aqui? A gente já falou, né, sobre essa cidade de refúgio, quando Moisés comentou sobre isso, né? Vocês têm uma ideia do que pode ser essa cidade? O que pode ser? Ou seja, como assim o que pode ser? Aliás, no Novo Testamento tem uma cidade que parece ser uma dessas cidades de refúgio. Bom, irmãos, vocês lembram que a gente comentou sobre essa cidade de refúgio quando Moisés falou sobre ela? Moisés falou, Josué agora está colocando em ação. Ele está executando, né? Conforme a gente leu aqui, né? No versículo 2, olha só. Falou aos filhos de Israel, dizendo: Apartai-vos para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Então, é algo que já tinha sido decidido antes. O que é essa cidade de refúgio? É quando a pessoa comete um crime culposo. Vocês já ouviram falar no Código Penal aqui no Brasil de crime culposo e crime doloso? Alguém pode dizer qual a diferença que tem nesses dois? Até para ficar mais claro para quem está aqui ouvindo a gente. Sim, eu posso. Eu acho. Opa, então fala, irmã. Pode falar, irmã Lu. Irmã Lu, pode falar. O culposo é quando a pessoa não teve intenção de praticar aquela ação. Foi um acidente, acho que pode dizer assim. E o doloso é quando ela planejou e executou aquele crime, aquela ação que muito bom, prejudicou a outra pessoa. Então vocês ouviram aí, né? Tem a morte, né? Ou seja, o homicídio que você tem intenção e o homicídio que você não tem intenção. Os exemplos que Moisés deu, a gente lembra que ele dá até alguns exemplos lá naquela época. Tipo assim, você tá com o machado trabalhando e escapou, lá fala até, escapou o ferro do machado e pegou em alguém que tá lá embaixo. Você não tem culpa, escapou. Então aqui é uma forma, como existe uma regra, por que ele está criando a cidade de refúgio? Porque também existe uma lei que ela é assim, olho por olho, dente por dente, ela fala. Tirou uma vida, você paga com outra vida. Então Deus ele cria essas exceções, uma cidade de refúgio, né? Ou seja, onde as pessoas vão se recolher para aquele lugar, eles vão para aquela região e ali ela vai ficar até que o sumo sacerdote morra, ou seja, aí parece que expira, né, a pena dele, ok? Existe aqui obviamente que o número da população, gente, é bem menor referente
à época de Jesus. A gente está falando aqui de 1000 anos antes. Então, provavelmente, na época de Jesus, como a população aumenta demais, pode ser que apareçam novas cidades de refúgio para comportar a regra, né? E vocês lembram o que a pessoa que se refugiou para a cidade de refúgio, o que ela não podia fazer? Ou seja, alguém consegue descrever como vai ser a vida dessa pessoa? Vocês lembram? Ela não pode sair da cidade, de jeito nenhum. Ela não pode voltar para Jerusalém ou para qualquer outra cidade. Ela vai ter que levar a vida dela presa ali. É como se fosse uma prisão, mas dentro de uma cidade enorme. Ela não pode sair dali, ainda que ela seja um devoto de Deus, né? Tenha que fazer os sacrifícios para perdão do pecado, ela não pode ir até o tabernáculo, porque fica fora da cidade de refúgio. Vocês lembram uma cidade, um povo que tem no Novo Testamento, que eles não podiam ir até o templo, e que eram considerados, como se diz, maldito, e por isso os judeus não gostavam deles, não se comunicavam com eles? Os samaritanos? Exatamente. Você vê que quando a gente analisa essa lei da cidade de refúgio, ela começa a aparecer muito com o povo samaritano, porque quem que é o samaritano, gente? Eles são judeus. Eles são judeus porque eles aguardam o Messias, eles adoram a Deus, é tudo igual. É tudo igual aos judeus. Só que eles têm que adorar no monte. Eles sobem no monte. Por que será que eles têm que adorar no monte? Provavelmente porque eles não podem ir até o templo. Eles não podem, estão presos lá. Existe na inauguração do templo, quando Salomão ora, ele fala assim: Senhor, se o teu povo estiver em algum lugar e impedido de vir até aqui, né? E ele estiver orando para as bandas de Jerusalém, olhando para cá, né? Atenda a oração dele, né? Então a gente tem alguns exemplos. Então a gente pode deduzir: será que eles não estão subindo no monte para poder de lá adorar a Deus olhando para o templo? Tem um outro caso parecido com esse, que é o de Daniel. Daniel está o quê? Ele está praticamente preso na Babilônia. Eles não podem sair de lá. Eles são escravos. E como que ele fazia para poder orar? Vocês lembram? Ele orava com a janela aberta de frente para a cidade. Exatamente. Eu estou pegando exemplos que é para você ver que a nossa dedução aqui não é dedução vazia. A gente não está imaginando uma coisa. Ele subia a janela do quarto dele era também um lugar alto, um monte. Eles tentavam ir para o lugar mais alto que eles poderiam, e virado para a banda de Jerusalém, eles oravam, porque na cabeça deles, lá é a casa de Deus. Deus está lá. Então, eles precisam olhar para aquelas bandas de lá. Tá? Então, ajuntando essas informações todas, a ideia de que Samaria pode ser uma dessas cidades de refúgio é muito grande. As evidências são muitas. Tá? Até porque os judeus, os samaritanos, eles eram judeus. Quando os apóstolos começam a pregar o evangelho, eles vão em Samaria. E detalhe, eles não iam em Samaria porque se fosse gentios, porque na cabeça deles, até aquele momento, Deus veio para os judeus. Tanto que só no capítulo 10, que é 2 capítulos na frente, é que acontece o fato de Pedro ir até o gentio. Ele vai até o gentio Cornélio. 2 capítulos à frente. Mas eles já tinham entrado em Samaria e pregado para todos eles, e eles tinham crido. Então, mais um sinal de que os samaritanos são judeus. Eles são povo de Deus. Então, o que será que eles estão presos ali? Sim, irmã Lu, pode falar. Esse costume de orar direcionado para um lugar tem a religião ainda hoje, né?
ora, não tem um povo que ora lá, acho que são os judeus, né, que ora virado para tal da Meca, lá que é o templo deles, né? Talvez veio daí, então, esse costume. Os muçulmanos, eles copiam muito, né, o judaísmo, eles copiam muita coisa. E eles também oram virado lá para Meca. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a oração de Salomão, para a gente poder ler essa parte, tá? A oração de Salomão, a gente vai encontrar 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Aqui. Salomão abençoou o povo. Senhor Deus, Israel, não há Deus. Aqui, a oração de Salomão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Agora, pois, ó Senhor, Israel, guarda o teu povo, assenta o seu dono, glória também, ó Deus, mas tu volta-te para a oração do teu servo e para a súplica, para que os seus olhos não subam a outro lugar. Se vocês acharem, gente, por favor, é que o capítulo é muito extenso, se vocês... Ouve, pois, a súplica do teu servo. Quando alguém pecar contra o teu próximo, se puseres sobre o seu juramento a maldição, ouve tu, então, nos céus. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do ouve tu nos céus, perdoa. Quando os céus fecharem, quando houver fome na terra, ele tem quando, tem vários quandos aqui. Hoje, gafanhoto, toda oração, toda súplica de qualquer homem, de todo o teu Israel, fizer, conhecendo cada um. Ouve tu, então, dos céus, habitação e perdoa. Tomem também, ouve o estrangeiro. Tu desde o céu, assenta-te. Quando o teu povo sair à guerra. No versículo 48. Está escrito, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levados como prisioneiros e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome. É verdade, exatamente isso aí, Lu, exatamente. E o versículo 49 ainda fala, ouve então nos céus, assento da tua habitação, e a sua oração e a súplica, e faz-lhe justiça. Então aqui Salomão, essa oração é longuíssima, vocês verem. E tinha que ser mesmo, porque é uma inauguração de um templo que durou anos. E essa passagem bíblica é tão incrível nesse momento, que o templo, gente, eles estão inaugurando o templo, mas está todo mundo pro lado de fora do templo. Todo mundo fora. O templo foi inaugurado e ele está vazio, está todo mundo fora, o povo inteiro, e Salomão está diante do templo orando. E o que acontece quando ele acaba a oração? Esse ponto é importante falar, porque é isso que marca essa oração. É o que marca essa oração. E é o que faz com que os judeus, a partir daí, adotem isso. Eles começam a orar. O que acontece? Deus vem com a sua glória, enche todo o templo. Parece que, eu não me lembro bem, mas parece que tem sonidos de buzina, luzes, fumaça, ou seja, Deus enchendo o templo com a sua glória. Ou seja, o que isso significa? Deus aceitou a oração. Quando Deus visita, gente, ou ele faz algo depois de você pedir, orar e clamar, é um sinal de que ele está dizendo que eu aceitei a sua oração. Assim seja. Assim será feito. Mais ou menos assim, né? Então, por conta disso, aqui cria vários paradigmas. O primeiro, Deus habita no templo. Ou seja, ele entrou lá. Naquela oração ele veio, ele entrou lá. Né? A ideia do judeu é essa, Deus veio morar ali, ele entrou. Segundo lugar, né, essa oração foi aceita, então é a oração que eu vou fazer, eu vou seguir o que foi pedido naquela oração. Eu vou seguir, porque Deus se agradou daquela oração. Então, aonde eu estiver preso, vou orar virado para as bandas de Israel.
Então, irmão, existe indícios. Por que a gente fala indícios? Porque a Bíblia não fala exatamente que Samaria é uma cidade de refúgio, né? Um dos motivos disso é porque aqui não está falando que seja ela, mas como as características é muito parecidas, ou seja, dá a entender de que é um povo que está amarrado ali, preso ali, a gente pode também deduzir que pode ser que Samaria tenha sido acrescentada depois por conta da grande multiplicação de povo, né? Sabe, você tem um hospital numa cidade, você tem 100 mil habitantes, o que você vai fazer quando chegar a 2 milhões de habitantes? Provavelmente você vai ter que colocar mais hospitais, ou seja, a demanda aumenta. Então, provavelmente, pode ser que eles tenham criado novas cidades de refúgio, porque esse povo cresceu muito grandemente. Podemos seguir, irmãos? Vamos seguir? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Josué capítulo 21. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar o sacerdote e a Josué filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte das famílias dos coatitas. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Quiriate Arba. Arba era pai de Enaque, que é Hebron da região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbna com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores, Quibzaim com seus arredores e Bet-Oron com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Elteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanaque com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores,
para a família dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, e Beesterá com seus arredores. Ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quizião com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores, e Euganim com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer, deram Misal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Eucate com seus arredores, e Reobe com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Naftali, deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para homicida com seus arredores, Amotidor com seus arredores, e Cartã com seus arredores. Ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon Jacneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dímina com seus arredores e Naalau com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedmote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Algum comentário aqui, irmão? Vai fazer? Acho que sim, irmã Luciane. Luciane, pode falar. Pastor, por que as pessoas, da onde as pessoas tiraram que quem canta na igreja é levita? Se eu tô vendo aqui que não tem nada a ver, eles cantavam lá, os levitas, eles cantavam? Tem alguma coisa a ver? Não, eles fazem associação. É uma associação. Tipo, levita, o que significa o levita aqui na Bíblia? É todo aquele que trabalha dentro do templo. O levita é o grupo de pessoas que vai fazer todo tipo de serviço do templo. O restante é apenas o povo que está indo executar a lei, a vontade de Deus, essas coisas todas, né? Agora, quem faz sacrifício, quem canta, quem fica na porta, os porteiros, quem toma conta da caixa lá de oferta, tudo é levita. Ninguém pode fazer outra coisa. E detalhe, isso é determinado pelo próprio Deus. Ele diz até quem é a tribo que vai desarmar a tenda, né? Armar a tenda. Quem é a tribo que tem que ficar do lado direito da tenda da congregação, que vai se acampar do lado direito, do lado esquerdo, no norte, no sul. Então, tudo isso é determinado lá por Deus. Então, hoje em dia, os evangélicos que costumam tem uma mania de querer usar os termos, as coisas do Antigo Testamento. Você vai ver que eles falam, é levita, é da tribo de levita. Ou eles criam arca também, a arca do testamento. Eles criam essas coisas porque o ser humano, gente, ele sente falta de ter um ponto de contato com alguma coisa. Ele quer ver algo, ele quer ter alguma coisa, ele quer fazer parte. Ele sente falta disso. Ele tem dificuldade de apenas adorar por fé.
Apenas por fé. Né? Sempre tem que ter algo a mais, tem que ter alguma coisa, eu tenho que fazer parte de algo, né? Ele quer fazer parte de algo, ele quer fazer parte de um grupo, ele quer ter títulos, ele quer ter nomes diferenciados, sabe, o homem sente falta por conta do orgulho que a gente sempre carrega, ele quer ter algo que faça ele ter um destaque, né? Aí tem o levita, nós somos levitas, irmã, isso aí é coisa que eles criam, né, para poder, sei lá, não dá nem para explicar, né? Mas o levita é o grupo, ó, Deus pegou as 12 tribos, falou, eu vou dar terra para 11, eu vou pegar aquela terra, dividir em 11 pedaços e vou dar terra para essas 11. E a 12ª, a 12ª eu não vou dar terra, o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles no templo, vocês vão servir os vossos irmãos, ele fala, ou seja, vão ser os levitas que vão servir os vossos irmãos, que é a tribo de Levi. Por isso que fala levita. É só os da tribo de Levi. E aí, é eles que vão fazer todo o serviço, toda a cerimônia. Eles são praticamente os juízes, os médicos, os sacerdotes do templo. Juiz por quê? Porque você tem alguma causa, você pega a pessoa, leva para o levita. Leva para o sacerdote. E ele que vai falar. Ele vai pegar o livro da lei. Peraí. Vai ter que ser apedrejado. É sentença. É sentença de juiz. Então, o leproso, ele está doente. Traz para quem? Traz para o sacerdote. E é ele que vai examinar para dizer quanto tempo que ele tem que ficar separado. Aí ele tem que ir na casa, ou seja, um trabalho praticamente de um médico, né? De um médico. Então, todo esse serviço era como hoje, irmão. Você imagina assim, todo o serviço público, toda a repartição pública é feito por um determinado grupo. Era os levitas da época. E por eles não ter terra de herança, ou seja, essa terra é minha e da minha família. Eles não tinham. Então Deus deu o quê? Cidade para eles morar dentro das outras tribos, dentro das outras terras. Né? Porque é óbvio, eles não vão ficar no templo, né? Também. Eles não vão ficar debaixo do templo. Então, o que foi feito aqui? Sorteios para cada tribo designar algumas cidades para que os levitas pudessem morar, né? E arabaldes, o que é? O espaço em volta para ter o gado dele, para ter as coisas dele ali, para poder criar, né? Então, o trabalho deles era ir para o templo, e conforme no templo algumas coisas eles tinham direito, ou seja, gado tinha alguma coisa que eles tinham direito, que Deus fala, é meu, as premissas é minha, só que eu quero dar a minha parte para o levita. Então, a herança do levita, que a Bíblia fala, é a herança do Senhor. O Senhor fala, eu não vou dar terra aos levitas, porque eu serei a herança deles. Ele fala, é eu quem vou sustentá-los, né? Então, é isso, né? Deu para entender, irmã? Acho que deu, né? Bom, gente, aqui não tem muito o que perguntar, até que a irmã fez uma pergunta interessante, porque era difícil tirar alguma pergunta daqui, porque está falando das cidades, né, que está ali dividindo, e realmente é uma pergunta interessante mesmo, que a gente vê muitos dias de hoje, eles tentando copiar essas coisas do Velho Testamento. E é até bom reforçar, nós estamos estudando a Bíblia, não é para ser judeu, nem para seguir a lei, é só para nós entender o fluxo da Bíblia, tudo que aconteceu, para a gente entender a linguagem bíblica. Para você entender a linguagem da Bíblia, você tem que ir no livro da lei, para estudar o livro, para você entender todo o fluxo, né? Como que eles agiam, como que eles falavam. Vamos para o capítulo 22? Vamos lá, compartilhar a tela aqui. Capítulo 22. Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou.
que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu. E eles se foram para suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim, bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: Preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas.
E para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a peleja contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué, capítulo 23. Vocês entenderam aqui? Conseguiram entender? Sim. Aqui, por que eles ficaram irados, irritados e mandaram os homens mais importantes para encontrá-los, né? Para falar com eles? Por quê? Porque a oferta de adoração, altar de adoração, só poderia ser feito no tabernáculo. Se eles estavam desviando essa regra principal, é porque provavelmente aquele fogo que eles viram, aquele fogo alto, aquilo poderia ser que eles estavam se desviando do Senhor. Porque além de ser o fogo apenas no tabernáculo, não era de qualquer jeito ainda, né? O fogo não era de... Tinha todo um ritual para se oferecer. Tem que ser feito por quem? Deixa eu fazer a pergunta para vocês. Quem que tem que fazer as ofertas? Os levitas? Levitas. A pessoa tem que ser um levita, no mínimo. Já começa por aí, no mínimo. E eles não eram levitas. Então, o que aconteceu ali? Eles viram aqui e falaram: meu Deus, esses homens já se desviaram do Senhor. Já estão querendo fazer um altar para eles. Já estão querendo, então, tem toda uma regra ali. Tem toda uma regra que deveria ser seguida, né? Mas vocês conseguiram perceber por que essas duas e meia tribos fizeram isso? É porque a leitura é livrar do jugo, né, irmão? Não é, Cristiano. É meio difícil porque ele está fazendo uma narração de um pensamento que as duas meias tribos tiveram e decidiram agir. Eu vou tentar explicar para vocês, vamos ver se vocês entendem. Eles fizeram isso para provocá-los. Para quê? Para que eles fossem até lá. E para que eles fossem até lá, eles queriam reforçar o juramento deles, porque a ideia é o seguinte: eles vão ter que passar o Jordão, que era uma passagem, era uma travessia difícil, então provavelmente eles não seriam um grupo de judeus que estariam muito com os judeus daqui, eles não iam estar muito aqui, tá? Por conta do Rio Jordão, que era difícil de ficar atravessando. Então eles pensaram assim: a gente vai ficar isolado lá, e no futuro os seus filhos vão falar: nós não somos nem judeu. Vocês estão entendendo? Vocês vão estar apartados de nós. Então, quando eles fazem isso, sabendo que isso ia dar um sinal que não ia ser bom,
eles vêm, mas isso foi só para atraí-los. Chegando lá, eles falaram, não, a gente não está adorando nada, Deus nenhum, nada. Nós queremos dizer a vocês, queremos aproveitar que vocês estão aqui. Em primeiro lugar, a gente quer dizer, nós adoraremos o Senhor nosso Deus e não vamos desviar do nosso Deus. A gente só quer dizer para vocês que estamos preocupados, que quando nós atravessar o Jordão, os vossos filhos, por que ele fala os vossos filhos? Não os filhos deles que estão ali. Quando fala os vossos filhos, está querendo dizer as gerações posteriores. Sabe, as pessoas que vão vir depois, daqui 50 anos, 60 anos, para que vocês não digam, né, que nós não somos do povo judeu, né? A gente quer que vocês entendam, nós não vamos abandonar a Deus. Vamos continuar vindo aqui, fazer o que deve ser feito para oferecer os sacrifícios ao Senhor, pelo perdão dos pecados, aquelas coisas todas, né? Então, ele está fazendo o quê? Eles estão reforçando que serão obedientes a Deus, né? Que nós somos servos de Deus e nós queremos que vocês façam um juramento aqui conosco, que vocês não vão rejeitar-nos como servos de Deus, né? Como a linguagem de hoje, né? Como povo de Deus, tá? E isso provavelmente, e faz todo sentido, irmão, quando eles estão voltando para vamos só recapitular para vocês entenderem. Quando Moisés vai atravessar o rio Jordão, que é um rio enorme, 2 tribos e meia, porque uma se rachou, né? Se rachou. Elas falaram que, olha, a gente quer ficar aqui, essa terra tá boa. Aí Moisés falou, tá bom, vocês podem até ficar aqui. As vossas mulheres e as vossas crianças fiquem, mas vocês vão junto conosco, até que nós conseguimos ter a possessão de toda a terra. Quando a gente conseguir a possessão de toda a terra, aliás, e vocês vão andar na frente dos vossos irmãos. Quando nós conseguir a possessão de toda a terra e todo mundo tiver tranquilo já com as suas áreas, aí vocês podem voltar para cá e ficar com seus filhos. Então é isso que aconteceu. Josué autoriza eles voltar. E quando eles estão voltando, quase chegando, eles olham para aquele Jordão e falam, a gente está praticamente indo embora. A gente vai se desligar quase que daqui. Né? A gente vai ter que atravessar isso aqui. E aquela travessia, gente, podia ser uma travessia demorada, porque é muita gente, eram milhares de pessoas. E provavelmente eles deveriam fazer a travessia de pouquinha gente. Tá? Eram botes, eram tipo de balsas, né? Para atravessar, só para atravessar todo aquele povo, imagina, aquilo vai levar dias e meses para ficar atravessando aquele povo, né? Ou seja, o que quer dizer? O fluxo da volta para cá não ia ser normal, ia ser quase que uma despedida, sabe? Você está indo embora para lá. Então, quando eles param na frente daquele rio grande e eles olham para trás, eles falam, eles vão esquecer a gente. Eles vão dizer no futuro que a gente nem é da herança do Senhor. E aí eles levantam aquele fogão, né? Mas não é sacrifício, nada. Eles não estão fazendo sacrifício, né? Eles estão apenas atraindo a atenção daquele povo para que eles venham e ali reforce o juramento. A ideia era reforçar o juramento com seus irmãos, né? Dizendo, nós não vamos deixar o nosso Senhor. Também queremos que vocês entendam e digam, né, que nós que vamos para o outro lado, vamos continuar sendo vossos irmãos, né? Quer ver? Vamos ver aqui o que eles dizem no finalzinho. O capítulo 22, né? E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. Vamos aqui, ó. Efinéias, versículo 32. Efinéias, filho de Eliezer, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta, e pareceu a resposta boa aos olhos de Israel. E os filhos de Israel louvavam a Deus, e não falaram mais. Não é essa parte que eu queria ler. Eu queria ler a fala deles, né, no final. Olha aqui, ó, versículo 28. Por isso dissemos, quando suceder que amanhã, ou seja, no futuro, né, nos digam a nós e as nossas gerações, então diremos, vede,
o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, ou seja, não fizemos isso aqui para fazer holocausto. Holocausto é uma oferta que só o levita poderia fazer, ó. Não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. O que é testemunho? Eles fizeram aquilo como um marco. Eu falei, não, a gente não está oferecendo oferta nenhuma aqui, nem holocausto, nem oferta. Isso aqui é um marco. Sabe o que é o marco? Vocês lembram quando Deus mandou eles pegar a pedra do meio do Jordão, quando eles passaram o Jordão, fala, pegue a pedra e leve para memorial. Memorial, um marco. Também pode ser considerado um marco. Então aquilo ali, eles fizeram aquilo para chamar atenção. Aí eles falam, ó, nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor. Ou seja, eles estão reforçando, falam, ó, fiquem tranquilos, que nunca aconteça isso conosco, de nos rebelar contra o Senhor, ó. Ou que hoje nós deixemos de seguir o Senhor, edificando o altar para o holocausto, ou seja, jamais a gente vai fazer isso. Oferta de alimentos ou sacrifícios fora do altar do nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Viu o que eu falei aqui, agora atrás? Ou seja, a gente não vai apresentar oferta e sacrifício algum fora do altar do Senhor que está perante o tabernáculo, que é que ele ficava por lá de fora, né? Que ele trazia, sacrificava dentro e trazia fora para colocar fogo no altar, né? Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os principais da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram aos filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. Ou seja, a gente entendeu agora e boa coisa vocês fizeram. Então, praticamente, eles provocaram uma reunião. Eles provocaram uma reunião para fazer esse ajuste, né? Para ter essa lembrança. Vocês entenderam, não? O que eu quis dizer? Você vê que a leitura, né? A gente tem que tentar entrar na cabeça deles para a gente entender o que eles estavam fazendo. E realmente, gente, foi algo louvável que eles fizeram, né? Além de reforçar com os irmãos, ó, a gente já vai atravessar. Antes de atravessar, a gente quer dizer para vocês, jamais vamos deixar o nosso Deus. Nunca. E a gente quer que vocês digam hoje aqui também, né? Que vão nos reconhecer como irmãos. Que esse Jordão não nos separe. Né? Aí pareceu bem para eles. Vamos para o capítulo 23? Levantou a mão. Irmã Carmen, pode falar, irmã Carmen. Irmão Josafá, se eles não tivessem feito aquele altar ali, futuramente, no futuro, muitos anos na frente, poderiam serem vistos como não israelitas, outro povo, não é isso? Exatamente isso daí. Esses eventos, gente, quando tem um evento que é um marco, é algo forte, que causa uma reunião com um acordo, ou seja, eles fecham um acordo, esses tipos de evento, e eles sabiam disso, isso costuma ficar registrado. Registra como memorial. Né? Então, aquilo foi feito nesse propósito. Vamos marcar um memorial aqui. A gente precisa marcar um memorial para que eles não esqueçam de nós. E o que a irmã Carmen está falando tem todo sentido, porque isso acontece já hoje. Quando você estuda lá, você pega o muçulmano, e existe verdadeiramente um vestígio de um povo na beira do Jordão, que está lá. Faz parte de um povo lá. Os muçulmanos, nos tempos de hoje, eles dizem que os judeus nunca atravessaram o Jordão, porque tem vestígio de judeu antes do Jordão. Por conta desse vestígio, eles alegam assim, judeu fala que atravessou o Jordão, atravessou nada, eles estão tudo antes do Jordão, não conseguiram atravessar o Jordão. Eles falam porque tem realmente vestígio de judeu, que é essas duas meias tribos que estão lá. Né? Então, eles sempre tentam enfraquecer os judeus. A guerra deles é o seguinte, os muçulmanos dizem, nós é que somos os escolhidos. E o judeu lhe fala o quê? Que eles é o escolhido. Na história muçulmana, no Alcorão, eles dizem que não é Isaac que foi sacrificado lá no monte.
que ia ser sacrificado, mas era Ismael que foi levado. Você vê que eles mudam tudo. E na cabeça deles tem uma certa lógica. Não, Ismael era o primogênito. Então, quem Abraão levou lá é o primogênito. Então, até o dia de hoje, gente, eles brigam pela primogenitura. Até hoje, a guerra que eles têm é por conta disso. É para dizer, nós é que somos o eleito. Nós é que somos os escolhidos. E os evangélicos, se não vigia, ele é contaminado por esse mesmo sentimento de orgulho. Nós é que temos a revelação. Eu não sei se vocês conhecem uma igreja que fala, nós somos a graça, nós somos... Eu não sei se vocês já viram em algum lugar por aí, eu acho que vocês vão ver, sabe? Então tem, gente, essas coisas, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente começa a olhar dessa forma, é porque a gente está entrando na carnalidade. É a carne que quer ter privilégio, é a carne que quer se sentir a mais correta, a escolhida de Deus. Não, Jesus Cristo falou, gente, quanto mais você diminui, quanto mais você se humilha, é aí que você se parece mais com Deus, é aí que você se parece com o escolhido. O percurso é totalmente contrário, né, gente? Totalmente contrário. Eu não tenho que ser melhor e nem ser servido. Eu tenho que ser menor, pequeno e servir, né? Que é o contrário. O nosso mestre Jesus Cristo é simplesmente fantástico, né? Ele mudou toda a regra. Ele inverteu a balança, né? O maior é o menor. Dá um bug na cabeça das pessoas. O maior é o menor? Como assim? É o menor. E ele não inventou isso, tá? Jesus é maior do que a gente? Muito maior. E ele veio fazer o quê? Nos servir. Ele pegou a vida dele na bandeja, assim, ó, e deu para nós. Serviu. Ele falou, toma. Não, Senhor, toma a minha vida e viva. A Bíblia fala que ele veio doar a vida para nós. Então, um serviço de doação maior que esse não tem. E por isso que ele fala que a gente também deve nos doar, né, uns aos outros, como ele fez por nós. Vamos para o capítulo 23, tá bom? Vamos compartilhar a tela. Capítulo 23. Josué, capítulo 23. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de nós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e a expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos apartardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus
Não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruirdes sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Bom, gente, algum comentário aqui? Tem uma parte interessante aqui. Sim, irmã Carmen, pode falar. O áudio está fechado, tá? Aqui o versículo 12. Sim. Que fala que eles não poderiam se misturar, né, com aqueles povos da terra, senão o Senhor se afastaria dele. E o Senhor se afastou dele, que até hoje eles nunca mais nunca mais foram uma nação pura, né, misturada. Aqui, muito bem lembrado, irmã, muito bem lembrado. Aqui, nessa parte do versículo 12, inclusive, Josué confessa um erro. Ele confessa um erro. Vocês conseguem perceber qual? Vou colocar vocês para pensar. Eu vou ler, ó. Porque se algum modo vos desviardes, a vos apegardes aos restantes dessas nações que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentardes, e a vós a elas entrardes, e elas a vós, vocês conseguem perceber? Foi isso mesmo que eles fizeram, né? Se aparentaram. Isso. Mas tem, exato. Deus. Aí eles começaram a servir outros deuses, não é? Isso, irmã. Aconteceu a mesma coisa e realmente eles foram destruídos daquela terra, tá? A ponto de Israel ser eliminado de lá. Várias vezes, tá? A gente vai ver na Bíblia que qual é o nome? A Babilônia vai lá e destrói eles e leva eles embora, destrói. Gente, destruir o templo sagrado. O templo, gente, é a coisa mais sagrada deles. Destruíram, botaram fogo em tudo, levaram embora. Depois aconteceu de novo. E ao ponto deles ficarem totalmente espalhados pela terra por mais de 1000 anos, quase 2000 anos, porque nós estamos agora, foi recente que Israel foi levado de volta e feito nação. 1948, meu aniversário. Exatamente, irmã, verdade, exatamente, tá? Foi agora, gente, recente que eles, ou seja, cumpriu a palavra. Mas aqui, ó, tem uma coisa que Josué, ele acaba confessando um erro dele, um erro deles, né? Foram os sobreviventes, né? Que eles não acabaram com todo aquele povo que Deus tinha falado para eles acabarem. Então, restou aquele povo, aquele pouco de povo, e aí, né, uma laranja podre no meio do saco estragou todo mundo. Exatamente. E quando Deus orienta que eles não deixassem nenhum deles vivo, era sobre qual o argumento que Deus falou? Exatamente isso que a irmã Lu falou. Para que você não deixe nenhum deles, para que vocês não vão após os deuses deles e façam as coisas que eles fizeram. E Josué não tinha como esconder isso, tá? Porque quando ele deixa escapar, gente, alguém, presta atenção, ó, escapou, tem alguns vivendo no meio deles, tá? Eles acabavam pegando, vamos pegar esse aqui como escravo, esse aqui deixa passar batido, aquele e tal. O que ia acontecer? O judeu podia casar com as mulheres estranhas, as tribos dele? Não. Então ela ia casar com quem?
com outro estranho, o outro estrangeiro. E o que isso acontece? Multiplicaram. Isso, eles vão multiplicando, e eles estão ali meio que sem regra, sem lei. E aí eles vão, tipo assim, esse Deus não é meu, não me aceita. O que eu vou fazer? Vou continuar adorando os deuses que a gente sempre conheceu, que a gente sempre adorou, e no meio deles. E com isso vai aquele negócio, né? Você vai vendo e você vai sendo tentado e você vai desviando. Gente, ao ponto de reis que eram homens instruídos, homens que eram ensinados diretamente pelos sacerdotes, se desviaram. O mais famoso deles, vocês lembram? E Salomão. Exatamente. Salomão, o mais famoso deles. Por isso que a salvação de Salomão é uma interrogação. Por que é uma interrogação? Porque não tem resquícios de arrependimento. Você não vê ele falando assim no final da vida dele, ele lê, oh Deus, eu me arrependo de tudo. Existe na Bíblia reis mau, ruim, mas ruim que você fala, esse aí é ruim. E no final o caboclo se arrepende, se humilha, volta atrás, blá, 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 e você vê que Deus, né, tem relatos na Bíblia falando que Deus teve piedade e perdoou eles voltam atrás. Mas Salomão, eu peço que vocês abrem aí, 1 Reis, capítulo 10. Eu não sei se tem o título aí, não, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Tem algum título na Bíblia de vocês? As Mulheres de Salomão, tem na minha. A minha é NVI. Isso, 1 Reis, capítulo 11, né? Em algumas, inclusive na minha, tá falando isso aqui, ó. A idolatria de Salomão. É que vai dar na mesma. Por quê? Essas mulheres que Salomão teve, a maioria delas, quem eram essas mulheres? Mulheres de outros povos. O judeu era ensinado ao quê? A não se achegar a outras mulheres que não fossem da casa de Israel. Não é isso? Agora, quem foi a primeira mulher de Salomão? A primeira, não vou nem falar das 600 e tantas depois. A primeira mulher de verdade, casada no papel, foi lá no cartório, com a turma toda lá e fez. Vocês sabem dizer? É a rainha de Sabá ou teve outra antes? Não, a rainha de Sabá não era a mulher dele. Ela foi só uma visitante. Ela foi lá para visitar ele. Mas a primeira mulher é mais ou menos nesses títulos aí. Mais ou menos. Ela era princesa. De que nação? Ela era a princesa. Acho que ela era do Egito, não é, irmão Josafá? Exato, do Egito. Tá certo o que ele fez? Não. Você vê, cara? Meu Deus, que coisa. E aí ele se achegou a mais mulheres e o que aconteceu? O homem sábio, gente, conhecia a lei, conhecia a lei de Deus, tudo. Por conta das mulheres, e a mulher, gente, se o camarada amar a mulher, se ele amar ela, é óbvio que ele vai tentar agradá-la. E ela vai saber levá-lo. O que ele fez? Ele acabou construindo altares a outros deuses no meio das terras de Israel. Tudo que Deus falou, não faça. Olha, não se cheguem. Não é porque Deus é um... Como é que eu posso dizer? Quando você tem preconceito de povo, de outros povos, tem um nome que fala para isso, né? É xenófobo, né? Acho que é essa a palavra. Xenófobo. Deus não é um xenófobo. Ele não está falando, eu não quero que vocês casem com outros. Não, ele está falando, eu não quero, porque vocês vão acabar pegando outros costumes. E eu quero purificá-los. Eu quero que vocês sejam puros para mim. Aqueles que só vivam para mim. Eu sou o vosso Deus. E Salomão, o que ele fez? Construiu altares. E não só construiu altares para elas, como ele também fazia o quê? Acumulava riqueza, era isso? Não, ele era também. Um pecado, né? Não, mas isso ali naquele momento não era o pecado. Mas ele construía e ia junto adorar. Exatamente. Eu vou ler aqui, gente, esse capítulo só para a gente ver. Olha só.
Presta atenção. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olha como o texto deixa claro. Além da filha de Faraó. Ou seja, além da filha de Faraó, ainda teve outras mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Adomita, Sidônias e Etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e a elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirem os seus deuses. Olha como Deus é Deus, né, gente? Ele sabe, se você botar a mão em alguma coisa, ele fala, eu já sei onde vai dar isso aí, não faça. Olha só. E estas se uniram a Salomão com amor. O que quer dizer que elas amaram Salomão? Gente, um homem bonito, inteligente, rico. Vocês não vão amar ele? Até se fossem as mulheres aqui, e assim porque o homem é bonito, inteligente. E as mulheres amando ele acaba amando ela também. Por quê? A mulher, quando ama o homem, ela cuida dele, ela quer estar só com ele. E é isso instiga a que ele pega mais amor por elas. E olha só, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas e suas mulheres que perverteram o coração. Olha só, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteu o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão, olha aqui, ó, agora, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que pareceu mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Olha aqui. Então edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, isso mesmo, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque. Gente, Moloque, se não me falha a memória, é o Deus que eles queimavam os filhos para mostrar que amavam. Ó, Moloque, eu vou mostrar que eu te amo. E como que eles provavam que amava aquele Deus, irmão? Pegando o que você tem de melhor e dando para ele. O que é? Seus filhos. E não é só qualquer filho, é o mais bonito, era o mais forte, né? A Moloque, isso está falando, eu não sei se vocês lembram, Moisés lá fala, ó, eu não quero que vocês se desviem indo após a Moloque, que sacrifica os seus filhos e assim por diante. Abominação aos filhos de Amon, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Vocês estão vendo aqui, gente, que tudo, se fosse para a gente rastrear, fala, ó, a desgraça que veio sobre eles iam errar tudo, mas a gente acredita que o que impulsionou isso foi justamente eles não ter obedecido a Deus à risca, quando Deus falou, obedeça, não deixa que esse povo... Deus falou que, olha, Moisés, eu vou te levar para aquela terra, mas eu quero te falar uma coisa, aquele povo é mau, idólatra, eles queimam o filho, eles abusam da própria mãe, eles abusam dos próprios filhos, Deus cita várias coisas abomináveis e fala, eu quero justiçar aquele povo, eu vou executar juízo, irmão, é o mesmo juízo que ele vai executar na vinda de Jesus, tá? É o mesmo juízo. Aquele que não tem conserto com o Senhor, o que é o conserto? Crer em Jesus como seu Salvador. Quando você crê, você faz o conserto com ele. Aquele que não estiver sob o conserto vai pagar pela pena, tá? Então, Deus, ele deu ordem, não deixa nenhum deles vivo, porque se vocês deixarem, eles vão ficar no vosso meio e vão contaminá-los, para que vocês vão após os deuses deles. Gente, fala sério, você está numa nação de 1 milhão, como é que 1 milhão pode ser influenciado por meia dúzia, por 100? Você vê que o coração do homem mesmo, ele quer ir para longe de Deus, porque era para ser o contrário, né? 1 milhão de pessoas, como é a maioria, ele vai influenciar essa pequena massa a seguir a Deus. E você vê que o negócio vai sempre para o lado contrário. Então, a pergunta foi muito bom, né? Que eu queria até comentar sobre isso aqui mesmo. Então, Moisés, aliás, Josué, praticamente ele confessa um erro, né? No versículo 12 aqui, ó.
Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos apartardes. Então, ele acabou assumindo um erro que eles cometeram, né? Não seguiram, e se você não executa na hora a sentença, fica difícil você fazer isso depois, né? As pessoas já estão lá vivendo no vosso meio, falam, vamos lá, vamos pegar eles. Então eles acabaram deixando passar. E no versículo 16, praticamente uma profecia, né? Porque aconteceu. Quando transgredides a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes a servides a outros deuses, como a gente acabou de ler lá, Salomão, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de toda a boa terra que vos deu. Como vocês sabem, né, irmãos? Israel foi praticamente eliminada, né? Foi eliminada várias vezes porque eles se separaram de Deus. Então aqui, só para nós concluir, não foi Deus que se separou deles, foi eles que quebraram o contrato. Foi eles. Deus fala, sejam fiéis a mim, que eu vos serei mão forte. O que ele quer dizer com isso? Ninguém vai poder sobressair contra vocês. Além de eu abençoar a vossa terra, eu vou guardá-los. Então, toda desgraça que veio, o homem tem que olhar e falar assim, é culpa nossa. Foi nós que quebramos o contrato. Foi nós que fizemos errado e a consequência que acontece conosco é por conta da nossa escolha. E só para encerrar aqui, vocês veem, né? Óbvio, vocês veem as notícias, as desgraças que tem na terra, doenças, mortes. Com base nisso, vocês sabem explicar por que tem tanta desgraça na terra? Tanto doença, coisas horríveis. Com base nisso aqui, o homem quebrando o contrato. A gente pode O homem, dizer na que verdade, ele acaba bagunçando tudo, né, irmão Josafá? Deus deu uma ordem, só uma. A lei era uma só, não tinha 10 mandamentos, nada, só tinha uma, lá no Jardim do Éden. O que Deus disse lá no Jardim do Éden? Para Adão, ele chamou Adão, Adão, vem cá. Vou te dar uma ordem só. Não coma do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, quando o homem come, ele traz sobre si, junto com o pecado, ele traz a morte. E junto com a morte, é da onde deriva toda a desgraça da terra. Com a morte vem doença, vem o desequilíbrio emocional, vem os desejos maus e desenfreados, que aí é ganância, dinheiro, ira, poder, briga, um mata outro, e aí vem toda a desgraça que você vê na terra, gente. Não foi Deus que fez isso. Deus fez tudo que ele fez. O que ele falou que era? Bom. Bom, né, irmã Carmen? E Deus fala, e tudo que Deus fez, viu Deus que era bom. Então, quando você vê algo mal, é a nossa parte da criação. É a gente que criou, é a gente que praticamente quis, né? Ou seja, não que a gente criou, que a gente não cria nada, tô falando que é por conta de nós que acontece toda a desgraça. E exemplo está aqui, ó. Vocês são um povo santo, perfeito, dei todas as regras. Pelo amor de Deus, não se associem com outros povos, que vocês vão segui-los. E aí, tá aí, danos. E para a gente sair dessa, só Jesus vindo buscar, né? Só Jesus. E detalhe, né, irmã? E ele tem que vir e passar por um processo doloroso daquilo. Vocês já pararam para pensar, gente, que a gente tem que se alegrar com a morte de uma pessoa santa? Isso não é tem uma palavra para isso que eu não achei, sabe? Não é algo contraditório. A gente tá pego numa situação e deixa a gente tão constrangido de falar, meu Deus, eu tenho que me alegrar pela morte de um santo, de um homem inocente, porque as coisas que eu fiz são tão ruins. Deixa eu tentar explicar para vocês. Sabe quando vocês fazem uma arte, vocês estão num grupo de crianças, aí vocês desobedeceram o pai de vocês saíram pra rua pra brincar e não podia sair.
Naquele dia ia ter uma reunião na escola, foi todos os pais para a reunião. E ficou a rua, só vocês. E todos os pais falaram, ninguém sai para a rua. Tá bom. Aí vocês saem para a rua para poder desobedecer, aí vocês se ajuntam e criam ali uma brincadeira. Nessa brincadeira, uma das crianças sai correndo, a menorzinha, a de 6 aninhos, corre, um carro pega, atropela e leva a vida da criança embora. O que vocês vão sentir? Meu Deus, foi nossa culpa. Foi nossa culpa. Eu estou tentando, mas nem dá, né? Ou seja, por nossa culpa aconteceu uma desgraça dessa na vida de um homem bom. Então, é tão dolorido isso para nós hoje, que a gente tem que falar isso com alegria, e ao mesmo tempo isso pesa contra nós, de falar, meu Deus, um homem bom desse teve que sofrer tanto para que a gente pudesse recuperar a nossa condição diante de Deus, de filhos e servos, e poder estar orando agora, né? E falando com Ele. Mas, graças a Deus por isso, né, irmão? Porque Ele é bom. Ele consertou o que nós fizemos de errado. Ele veio consertar. Bom, vamos para o capítulo 24, e aí encerra, né? Capítulo 24 encerra, e depois vai começar o livro de Juízes. O livro de Juízes... Irmão Josafá, perdão. Enquanto estava falando que você estava falando, eu lembrei, eu não sei se é um versículo bíblico ou é o povo que fala que está na Bíblia, né? Porque tem muitas coisas assim, né? Mas eu ouvia bastante lá de onde a gente veio que um abismo chama outro abismo. Então, quando eu ia na reunião da mocidade, falava assim, né? Mocidade, tem que tomar cuidado com as vaidades, porque um abismo chama outro abismo. Então, se cortar o cabelo, daqui a pouco tá usando brinco, que daqui a pouco tá usando anel, que daqui a pouco tá isso, que daqui a pouco tá aquilo, né? Então, daí fica mais uma vez provado que eles não entendem nada da Bíblia, né? Porque se existe esse versículo realmente, que um abismo chama outro abismo, tá explicado aqui, né? Porque o Adão e a Eva pecaram, desobedeceram a Deus, né? Caíram num abismo lá de morte, e aí depois veio Caim e Abel, e aí todos aqueles, né? Cada vez foi piorando, piorando, piorando. É verdade. Esse versículo, realmente eu não me lembro se tem na Bíblia. Se tem, gente, tá ali nas partes de Salmos. Salmos tem várias citações, né? Tem várias citações. Depois é até interessante, eu vou pedir para vocês trazerem na próxima aula, se vocês lembrarem, vocês procurarem para ver se a gente acha essa passagem bíblica aí, né, que eles costumam dizer. Mas você vê que, gente, eles estão preocupados com coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Eles acham que a santidade a Deus, ela acontece pelo seu modo de se vestir, pelo seu modo de se isolar, de você ficar dentro da tua casa, com a sua esposa, sem uma televisão, sem nada para fazer. Imagina a vida dessas pessoas, que pesado, né? Imagina não que eu vivi isso, né? Isso não tem nada a ver com santificação, gente. A santificação, ela acontece de duas formas. Não tem como acontecer fora disso. Você tem que conhecer o Senhor, e quando você conhece Ele através do Evangelho, você começa a amá-lo. Quando você começa a amá-lo, você automaticamente começa a se afastar das práticas do mundo. Isso é santificação. A santificação é o seguinte: você está no meio de dois caminhos, mundo e Deus. Você olha para Ele e ama e começa a ir para a direção dele. Isso é santificação. Você começa a largar a coisas do mundo, e não é maquiagem, não é... Tem muita mulher que não tem unha pintada, não tem maquiagem, tem cabelo comprido e parece um demônio. Parece um cão. Você não quer chegar perto de uma pessoa dessa, né? Por quê? Porque essas pessoas acreditam que é a aparência que santifica. E aí o que eles fazem? Eles mentem, enganam, passam para trás, vão para casa de um do outro para ficar falando mal dos outros, porque eles acham que eles estão salvos pela aparência. E o principal, que são as obras que partem do coração, eles não têm. E outra, você não consegue se santificar. A santificação é um processo que a gente vai fazendo do dia a dia. Não é a santificação para salvação. Não é.
A santificação para a salvação já aconteceu quando nós cremos em Cristo. Ele nos lava, nos santificando, deixando nós santos diante de Deus. Então, se nós morrer hoje, qualquer um de nós está salvo, porque Cristo nos santificou. Existe a santificação da nossa alma, que ela está livre agora sem pecado. Existe a santificação da nossa vida. É quando você começa a dar testemunho agora de que você ama o Senhor. Você começa a escolher coisas que não é mais o que você... Eu até queria, gostava, em outras épocas, mas Deus não gosta, não vou fazer. Isso é santificação. É quando as suas escolhas começam a ser pautadas agora para o que Deus gosta, para o que Deus se agrada. Entendeu? Então, é isso, eles não e outra, é impossível você se santificar se primeiro você não amá-lo de toda a sua alma. Eu amo o Senhor com toda a minha alma, eu amo o Senhor com todo o meu coração. Então, irmão, já não é mais por causa de aparência, eu não tô nem aí com aparência. Aliás, se tem alguém me vendo, se não tem, eu amo o Senhor, Ele está me vendo, eu quero fazer o meu melhor para Ele. Você está lendo a Bíblia e você chora, isso faz parte da santificação. É um sinal de que a palavra está entrando em você. Ela vai limpando nós dia após dia. Por isso que, irmão, não se apartem da palavra. É uma das recomendações que está aqui. E nós estamos lendo o Senhor falando, não se aparte para a direita nem para a esquerda. Por quê? O próprio Senhor Jesus fala, ele pregou por 3 anos, gente. E só no final já do tempo dele que ele falou assim, agora vocês estão limpos pela minha palavra. Depois de 3 anos, porque isso ia limpando os discípulos aos poucos. Vai entrando, você vai começando a entender, aí vai caindo um paradigma, aí você vai entendendo outra coisa, aí você vai se admirando, aí você vai gostando, aí você vai amando. Ou seja, é um processo que vai acontecendo aos poucos. Aí chega um momento, qual que é o ápice da sua santificação? É quando você fala, Senhor, estou pronto, se o Senhor vier hoje, eu vou. Quando você o ama mais do que sua vida. Você perdeu o medo da morte, porque você tem certeza absoluta do que está do outro lado te esperando. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer esse estágio, é o estágio da fé pronta e perfeita. Qual que é a fé perfeita? Não é Deus ser uma pessoa rigorosamente correta, não. A fé perfeita é, eu sei que Ele me ama, eu o amo também. Ele morreu por mim e eu estou salvo por conta dele. Acabou, nada mais te abala. Essa é a fé perfeita. Então a santificação é isso. Não tem como você falar de santificação se você não falar do Senhor e se você não passar a amá-lo. Dentro disso, vocês observam que foi sobre isso que os judeus pecaram, erraram. Eles conheciam a lei, mas não tinham amor. Eles não tinham... Deus era algo que ia puni-los, assim. Eles olhavam algo real. Mas quando estavam por trás, vocês lembram, olha só. Moisés está lá na caminha dele, dormindo. Os judeus... Aliás, antes disso, ele mandou 10 espias. Voltaram. 8 queria desanimar o povo. Meu Deus, o homem é grande, estão armados, vão matar nós, vão acabar com a gente. Só 2 ficou firme. Aí Moisés chamou a atenção deles, bababá. Chegou a noite. Moisés ele foi para a caminha dele lá dormir. Como eles viam Deus só com os olhos, eles achavam que Deus estava lá, eles fizeram uma reunião de madrugada. Vocês lembram o que eles estavam falando na reunião? Vocês lembram que a gente conversou sobre isso? Eles queriam matar ele, né? Ô, irmão, olha só. Eles acham que estava na reunião quietinho, aí ninguém. Você vê como eles servem a Deus só na aparência. Eles achavam que Deus talvez fosse igual a Moisés. Eles estavam em reunião, os principais em reunião, falando: olha, é o seguinte, se nós for, a gente morre, nós tem que dar cabo nesse Moisés para nós voltar para trás. A gente tem que voltar. Eles não sabiam que Deus estava vendo lá, eles assim, ó. Sei. Então vocês acham que estão escondido, conversando, tentando planejar algo para matar Moisés e eles voltar para trás. Ou seja, é assim que age o religioso, irmão. Só na aparência, na vista dos olhos. Quem ama não vai para a reunião daquela. Por quê? Porque ele sabe que Deus vai estar lá também.
Você está fazendo a reunião escondida, você acha que Deus não está aqui? Quem ama, gente, o nosso Deus não é mais um personagem da Bíblia. Ele não é um nome que está escrito aqui com D maiúsculo. Ele está vivo agora, me vendo. Ele é o meu, ele está me vendo agora. Eu tenho plena certeza, ele não é mais um personagem da Bíblia, ele é real. Aliás, ele é mais vivo do que eu. Ele é mais vivo do que eu. Então, por conta disso, o que você faz? Você acaba adorando de verdade. Adorando. Esse gato da irmã é terrível. Não só dela, de todos. Eles são exibidos. Ele sabe que ela está olhando na câmera e ele passa na frente de propósito para chamar atenção. Os bichinhos é uma... Eu vejo o vídeo, quer dar risada, vai no YouTube, coloca vídeo de gato, eu não aguento de rir. Então, irmão, só para a gente entender, é isso, né? Servir a Deus não tem outro caminho, irmão. Tem que servi-lo de verdade com a sua vida. De verdade, não adianta nada fazer estudo bíblico, a gente cantar, participar de culto, se a sua entrega não for verdadeira para Deus, se não entregar a sua vida para Deus, de nada disso adianta. Aliás, ao contrário, a Bíblia fala que tudo isso vai servir para julgar você com mais duro rigor do que as pessoas más do mundo. Olha o que a Bíblia fala, que os que conhecem a Escritura vai ser julgado com mais rigor. Por quê? Porque Oxalá é um termo bíblico, né? Que alguns daqueles, se tivessem um pouco do conhecimento que você tem, eles teriam se convertido. Ou seja, por isso Deus vai cobrar mais da gente, né? Deixa eu ver um comentário aqui, apareceu um comentário. Irmão Jafá, como faço para baixar a Bíblia em áudio que você usa? Irmã, eu não baixei a Bíblia, tá? Ela tá no YouTube e eu já vou pegar agora no YouTube aqui o link, vou colocar aí no chat, você entra nesse link e aí você se inscreve lá no canal, tá aí, e você ouve. Eu recomendo vocês ouvir a Bíblia, a Mensagem, que ela tem uma leitura ainda mais facilitada. Eu acho, assim, para ouvir, a Mensagem é boa. Para estudar, aí tem que ser essa, para a gente ir em cada palavra corretamente como está na Bíblia. A Mensagem já é um texto modificado para melhorar, para a gente entender, tá bom? Depois lá no grupo eu vou colocar os dois links da Bíblia falada por Cornélio e a Bíblia, a Mensagem, que é falada também, tá? É a Bíblia falada também, um link do YouTube. Vamos para o capítulo 24 para a gente terminar? Eu vou compartilhar a tela aqui. Irmã Loreta, depois eu vou colocar nos grupos, todos os grupos, tá? Os dois links, para você escolher qual vocês vão querer ouvir. Capítulo 24. Capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E, clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra. E os destruí diante de vós.
Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que está em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho,
a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Josué. Aqui. Bom, irmãos, aqui, como a gente vê, né, ele repete aqui, ele faz de novo um concerto. É aquela conversa que tem para ouvir de novo do povo que eles estão prontos a servir a Deus, né? Que eles vão servir a Deus. Mais ou menos como aquela duas meia tribo fez, quando faz aquele fogo, aquilo é uma provocação para que eles venham e cria um marco. Aqui, eles têm esse costume, né? Aqui parece que estão fazendo a mesma coisa, mas o elemento ali não é nenhum fogo, não é nenhuma coisa parecendo com holocausto, mas é uma pedra. Eles usam uma pedra. Você tem sempre algum elemento para usar de marco, né? Ali para fazer o acordo entre eles. Porque aqui no versículo 16, eles falaram: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então aqui eles reforçam: não, nós não vamos deixar o Senhor. A gente não vai seguir outros deuses. Então eles estão duplicando novamente o concerto que eles fizeram com Deus. Mas isso já aconteceu lá na época com Moisés. O povo disse: não, nós vamos servir a Deus. E Deus falou com Moisés: Moisés, eles estão falando que vamos seguir, mas Deus vê o coração, né? Esses homens, eles vão me abandonar. Eles vão me abandonar e eu farei cair sobre eles tudo isso que eu tenho dito. E aconteceu, né? Ou seja, gente, o que Deus quer falar com isso? Eu estou vendo e eles vão me abandonar. O que Deus está querendo dizer? Eles não me amam de verdade. Dá para ver isso. Até vocês, irmão. A gente sente quando alguém ama a gente, quando a gente gosta da gente de verdade ou não. E Deus está vendo ali e fala: eles não me amam de verdade. É difícil, né? Mas eles não me amam e eles vão se desviar. Aqui provavelmente porque está tudo muito fresco. Tanto que o texto aqui que a gente ouve aqui dizer, depois de Josué, o povo ainda continuou servindo a Deus, enquanto os anciões também viveram. Os anciões eram aqueles homens que estavam muito próximos de Josué, que também viu as coisas que Deus fez, que também viu todas as obras. Então, como aquilo estava fresco ainda na memória deles, e aqueles homens, como viram tudo aquilo, eles temeram a Deus de verdade, então eles guardavam a lei de verdade, o povo ainda continuou seguindo a Deus. Quer ver? Versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Os resquícios de homens que ainda estavam muito próximos de todas aquelas obras milagrosas que Deus fez, eles ainda serviram a Deus. Esse texto, gente, está preparando a gente. Essa parte do versículo 31 em diante está preparando a gente para entrar em Juízes. Porque o que a gente vai ver em Juízes? Povo totalmente... agora é a hora, gente. É a hora que o pai sai para trabalhar, a mãe vai trabalhar também e fica as crianças em casa. O que acontece? É a hora que você vai ver se eles vão obedecer às orientações que você deu. Não é isso? Tá aqui, As crianças vão ficar sozinhas em casa. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Meu Deus do céu. Gente, tem passagem bíblica aqui que você fala: meu Deus, o próprio texto fala: nunca se ouviu falar em tal coisa antes. Nunca se ouviu falar de tão terrível que foi, né? Então, eles vão se desviar, vão fazer tanta coisa terrível e Deus vai abandoná-los, Deus larga eles por um tempo, daqui a pouco levanta um juiz ou um profeta para falar com eles, e assim vai. E tudo isso só foi consertado com Jesus Cristo. Porque Jesus, como um sacerdote, gente, o sacerdote, além dele oferecer o sacrifício de perdão, o que ele fazia? Ele levantava as mãos e descia uma bênção. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor te abençoe e seja com a sua casa, conforme Moisés ensinou. O que Jesus Cristo fez? Gente, ele fez tudo que está na lei, para nós hoje, né? Ele é oferecido em sacrifício e desce sobre nós uma bênção. Qual que é a bênção?
Ele fala que ele deu o dom a gente, o Espírito Santo. Olha que bênção, gente. Ele fala, eu vou. Mas se esse povo ficar sozinho, não vai. Quando eu voltar, não vai ter nenhum para eu poder levar. E ele manda o Espírito Santo. Porque hoje, irmão, se você ama a Deus, é porque o Espírito Santo está em você. Ninguém derrama uma lágrima por ele se o Espírito Santo não faz isso dentro de nós. É ele quem faz a gente entender, é ele que faz a gente crer e é ele que trabalha no nosso coração. Simples assim, ou seja, toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Tudo. Se você faz alguma coisa de bom, irmão, é Deus que está fazendo em você. Ah, você ama Deus, é Ele que está amando Ele em nós. Tudo é dele, tudo é nele, para Ele. Tudo. Bom, a gente vai encerrando aqui. A segunda-feira que vem, gente, a gente não vai ter, porque provavelmente eu devo estar em Minas Gerais, que eu vou visitar os parentes, né? Sogro, sogra. Eu vou com a minha esposa, que não vê os pais já tem 1 ano, e eu vou estar lá, então eu acho que não vai dar para fazer o estudo bíblico, porque aqui, como a minha casa é minha casa, os meus filhos, tá um silêncio aqui. Quando foge o silêncio, é a cachorrinha ali, tadinha, que eu tenho que ter paciência com ela, né? As pessoas fazem barulho na rua, mas eu não consigo prestar atenção com barulho. E lá é uma festa, é um fuar de gente passando para lá. Então eu nem vou me arriscar a fazer nada lá, porque eu vou perder a concentração. Então provavelmente a gente vai se encontrar no primeiro segunda-feira de janeiro, é isso? Qual é a primeira segunda-feira de janeiro? Não, é a primeira segunda-feira de janeiro, dia 6. Ok? Então a nossa próxima aula, dia 6, dia 30 não tem, dia 6 a gente vai estar aqui de volta. E vamos pensar, eu estou pensando e orando a Deus numa forma para a gente aumentar esse dia de estudo, tá? Eu queria que se a irmã Adriana pudesse fazer uma enquete, alguma coisa, nem que fosse talvez num dia de manhã, tipo assim, uma quinta-feira, uma quarta-feira às 10 horas, faz segunda-feira nesse horário às 20, tipo assim, numa quarta-feira às 10 da manhã, não sei se seria bom para vocês ou não. A gente precisava aumentar mais um. Se a gente aumentar mais um, nós diminui no meio tempo do encerramento do estudo bíblico. Ou seja, se a gente for levar 100 dias, se você aumenta mais um dia, você vai levar 50. Entendeu? Vai adiantar e vai ficar melhor pra gente, tá? Eu sei que pode ser o horário ficar ruim para as pessoas aqui, mas pode ser que dê para a maioria, né? Eu não sei. Tá bom, então? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Deixa eu ver. Sábado tem culto normal. Próximo sábado, culto também normal. Tá bom? Só o estudo bíblico, que aí eu não tenho substituto, vai ficar para o dia 6 o próximo. Irmã Adriane? Eu gostaria de saber aqui, quem está no grupo Diretrizes do Culto Online e no bate-papo, levantar a mãozinha aí, por gentileza. Eu vou colocar aqui. Só clicar na mãozinha. Quem estiver nesses grupos. Diretrizes e bate-papo. Eu não tenho como compartilhar aqui, irmã, o link de lá. Não, irmão, pastor, eu quero saber porque eu vou mandar a enquete nos 2 grupos. Tá. Enquete ou discute vocês, conversa lá entre vocês. Eu vou encerrar aqui a aula, só para encerrar a gravação. Tem um monte de mão levantada, pode ficar com essas mãos que a gente vai ouvir todo mundo, tá? Podem ficar. Só vou encerrar para a gente encerrar a gravação, tá? Que vai ter outras pessoas também assistindo, tá bom? Tem alguém que deseja fazer oração para encerrar? Posso. Tá, pode fazer a oração então para a gente encerrar. Oremos, irmãos. Deus querido, estamos aqui em nome do Senhor Jesus para aprender mais sobre a Tua palavra, para não sermos enganados pelos profetas que até hoje, até um tempo atrás, nos enganaram. Senhor, abre nossa mente, nosso coração, para que a Tua palavra entre e a gente consiga entender e também colocar em prática, Senhor. Te agradeço por todos os meus irmãos. Hoje é a última aula desse ano. Então, Senhor, abençoa todos aqui, todas as famílias aqui representadas por todos esses meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. 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 Tá gravando aí. Amém.